Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos mais uma vez à live aqui agora com a doutora Beatriz Araújo. Sou médica especialista em diástase abdominal sem cirurgia. Vim falar para vocês hoje sobre a técnica Tupper. Vamos direto ao ponto. O que é a técnica Tupper? Esse tratamento incrível que tem transformado a vida de milhares de pessoas já aqui no Brasil e pelo mundo inteiro, com várias licenciadas da técnica em todos esses lugares. Para você que não sabe, a técnica é mundial. Pouco se fala dela aqui no Brasil. Mas olha, o que ela tem transformado a vida de mulheres, tanto aqui quanto em vários países, ela acaba com a barriga de diástase, ela traz de volta a sua autoestima, ela te deixa de novo usando biquíni, te ajuda na hora da intimidade. Então todas essas coisas que afligem as mulheres depois da maternidade também afligem os homens, né? Homens também têm diástase e a técnica Tupper também é para eles. E crianças também, no exterior tem se tratado também crianças com diástase e com hérnia umbilical com a técnica. Pessoas que vão operar também. Por quê? Porque a técnica Tupper não é uma coisa específica para mulheres de uma forma geral após maternidade. A técnica Tupper é um tratamento para diástase bastante completo e que é muito simples, mas que vai direto ao ponto, e esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, se você está aqui, certamente é porque você está infeliz com a sua barriga, porque você não está feliz com o seu corpo, porque você quer melhorar e quer evitar ao máximo passar por um procedimento cirúrgico que é extremamente invasivo, que pode ter diversas complicações e que muitas vezes não trata o seu problema, porque a cirurgia plástica é estética e não trata a parte funcional do seu abdômen, que são postura ruim, você pode ter dor nas costas, pode até piorar a incontinência urinária, se você tiver uma incontinência urinária, fraqueza abdominal, flacidez, tudo isso não é resolvido com cirurgia plástica. Isso é um assunto relacionado à reabilitação do seu abdômen como um todo. Então, o corpo é totalmente interligado e tudo isso precisa ser pensado antes de você pensar na parte estética, pensar na parte funcional do seu corpo e se tratar como um todo. Então, a diástase abdominal, que é a separação do músculo do tanquinho, aquele músculo mais aqui na frente, o famoso six packs, ele se separa quando a pressão no abdômen é muito grande e acontece de uma forma fisiológica na gestação. Acontece porque tem que acontecer para o bebê crescer. Então, o útero se expandindo acaba precisando de mais espaço e o músculo se separa, é feito para isso. Tem um tecidozinho que une o músculo aqui no meio, que é um tecido conectivo, feito de colágeno principalmente, que se estica como se fosse um elástico e quando o bebê nasce, quando a pressão é retirada da barriga, por exemplo, em obesos, quando emagrecem muito, ou homens que fazem exercícios físicos, quando acaba a pressão de dentro do abdômen, esse elástico volta para o lugar mole, fraco, perde a sua tensão. Então essa é a base da diástase abdominal. Acontece por causa disso. Pressão, tecido enfraquecido e aí essa musculatura não vai ter mais a função que ela tinha antes, que era conter os órgãos no lugar, manter a gordura lá de dentro do abdômen. Ela apoia a sua coluna, então ela dá a sustentação para o alinhamento postural. A coluna é interligada com o abdômen, que é interligado com o assoalho pélvico, que também acima tem o diafragma. Então isso tudo aqui vai piorar o seu abdômen por causa dessa ligação do assoalho pélvico, coluna, abdômen, certo? Então, diástase tem relação com um sistema integrado, tá bom? E como é que funciona a técnica Tupper? A técnica foi criada há mais de 30 anos por Jolie Tupper lá nos Estados Unidos. Ela era uma enfermeira obstétrica e ela fazia exercícios no pré-parto, ela preparava as alunas dela com exercícios específicos para a maternidade, foi fazendo testes, percebeu que as que faziam esses exercícios no pré-parto tinham uma barriga melhor no pós-parto. Então ela começou a fazer ela mesma pesquisas com as pacientes dela e percebeu que preparar a mulher com exercícios específicos faziam com que ela tivesse, né? Então isso hoje parece óbvio para nós, né? Porque isso já foi comprovado milhares de vezes, né? Por vários trabalhos, mas naquela época ela era pioneira e isso não se falava nos Estados Unidos, 30, 40 anos atrás.
E aí ela começou a fazer o programa dela, foi criando, e ele foi criado então para gestantes. Só que aí depois ela observou que quando ela fazia isso, testando nas alunas dela, que depois continuavam com diástase, elas iam regredindo e tratavam a sua diástase. Aí então ela começou a fazer uma faixa abdominal para ajudar a conter a barriga e começou a observar que tinham um benefício muito grande para a recuperação do abdômen. E foi melhorando essa faixa, foi melhorando, até que ela chegou em um modelo, que é um modelo que na época ela não entendia, né? Era uma coisa que não tinha tanta pesquisa científica, mas hoje em dia a gente entende que é uma órtese. O que é uma órtese? É uma coisa que ajuda o seu corpo a ter uma função novamente que foi perdida. Essa órtese, que é essa faixa, a faixa da técnica, ajuda a colocar a postura no lugar, que se você me acompanha, você sabe que quando você engravida, você muda a sua postura completamente, você fica com uma lordose aumentada, uma hiperlordose bumbum lá para trás, o quadril rodado para frente, então fica com uma postura em Z, mais ou menos, tá? A cabeça para frente, a coluna toda altera quando você está gestante e muitas vezes não volta para o lugar. A barriga aumentada de volume. Tudo isso tem uma recuperação muito boa com o uso da faixa, que é essa órtese. Por quê? Porque a faixa da técnica aproxima essa musculatura, coloca a coluna no lugar, alinha a coluna. Além disso, ela te traz consciência corporal, a gente chama isso de propriocepção. Então, a faixa faz com que você tenha que prestar atenção na sua contração abdominal. Por quê? Porque se você não estiver com a postura correta, se você não estiver com o abdômen levemente ativado, a faixa sobe. Ela faz com que você se lembre, então não é cinta. Né? Muita gente fala, é ruim usar cinta no pós-parto. É porque não é a mesma coisa. A faixa da técnica Tupper é muito diferente de uma cinta tradicional. A cinta tradicional é aquele corpete que segura o seu abdômen no lugar. Então você fica bastante confortável com ela, que é o que a gente precisa num pós-parto, que você está com os órgãos soltos, que você precisa daquela segurança, até para você se movimentar. Você usa uma calcinha ou então uma cinta para te dar conforto. Só que ela dá conforto até demais. Você para de usar o seu abdômen, você para de contrair, você para de alinhar. Ela está toda contida ali dentro. Então a cinta de pós-parto ela tem um tempo útil que você vai ter que parar de usar. Só que muitas mulheres continuam usando, não param de usar por causa da segurança e porque quando ela tira, a barriga volta para o lugar, fica grande e a coluna doendo. Aí coloca a cinta de novo, a cinta melhora a dor nas costas e a barriga volta para o lugar. Ou seja, você entra naquele círculo vicioso do uso da cinta. Só que a faixa da técnica não é assim. Pelo contrário, ela não te deixa confortável. Ela faz com que você mude hábitos, que é o que a gente quer para a vida. A gente quer que você mude o hábito de ter a postura ruim. A gente quer mudar o hábito de ficar com a barriga relaxada. Você quer mudar o seu corpo. E para mudar o seu corpo, você precisa ter atitudes e que a faixa vai te ajudar com isso. Ela vai te estimular. Tá? Então, a faixa, com o tempo, a gente foi descobrindo essas funcionalidades, que coisa antigamente era só observado, né? A gente observava que tinha essa melhora, mas hoje em dia, com a observação, com casos clínicos, com tudo que tem surgido de biomecânica, cinesiologia, a gente tem visto por que a faixa funciona tão bem. É por isso, não é porque ela aperta. Não, a faixa funciona porque você tem que fazer alguma coisa por você. E aí, depois que você termina de usar a faixa da técnica Tupper, você vai fazer isso tudo sozinha, porque fica automático na sua cabeça. Fica automático a sua postura, fica automático você contrair o abdômen na hora que precisa, ativar na hora que precisa. Então, tudo isso é feito com a ajuda da faixa da técnica Tupper. Além disso, a técnica Tupper, que é, na verdade, um protocolo, o que é um protocolo? É uma coisa que você precisa seguir para dar certo. Então, o que foi testado de protocolo com esse tempo todo de uso da faixa é que a faixa é usada, mas associada a exercícios específicos para uma musculatura, que é a musculatura mais profunda lá do nosso abdômen, que é o músculo transverso,
que é um músculo que trabalha sozinho na respiração, que ele ajuda a fazer força no abdômen, mas quando você tem seu bebê, ele está estirado, alargado, e muitas vezes não volta para o lugar se você não fizer os exercícios que ele precisa para se reajeitar lá, para ele voltar para o lugarzinho dele. Então são exercícios primeiramente voltados para ele, para o músculo transverso. Depois, com o tempo, a gente vai começar a trabalhar aquele músculo que está lesionado, que é o reto abdominal. Esse músculo separado que tem que ter todo o cuidado para ser fortalecido. Por isso que a técnica é um protocolo. Como assim? Então, como é que funciona a técnica Tupper? Você começa a técnica hoje. Vamos lá, quando você começa o acompanhamento comigo. Você vai entrar em contato comigo, adquiriu a técnica. A minha secretária vai entrar em contato com você, você vai mandar medidas, vai mandar fotos para serem analisadas para a gente definir o tamanho da sua faixa, certo? Aí depois disso, você vai entrar no grupo de alunas, você vai entrar em contato comigo e a gente vai conversar o que vai precisar ser feito no seu caso, tá? Aí você vai receber a faixa na sua casa, coloca a faixa lá e você vai começar o protocolo de exercício da técnica. São exercícios super simples, são só 2 exercícios, 5 vezes por dia no mínimo que você vai fazer. 5 minutinhos, 5 vezes ao dia. Esses 2 exercícios são exercícios lá para dentro, exercícios para o músculo transverso. Você pode fazer sentada, pode fazer em pé, dirigindo, escovando os dentes, lavando louça. São exercícios super tranquilos, super fáceis. Você vai observar que nesses primeiros 20 dias da técnica, só com isso, exercícios fáceis e o uso da faixa, a sua postura já vai melhorando, a sua ativação abdominal, a sua força de contração abdominal já mudam. Por quê? Porque você está com o abdômen enfraquecido, que não está sendo utilizado da forma correta. Quando você dá o estímulo correto, mesmo que seja uma coisa muito simples, o corpo começa a se readaptar, começa a mudar. Você dá um estímulo para ele, aí a postura vai se ajeitando, porque a força do abdômen está melhorando, então a coluna vai se apoiando, então com o tempo isso tudo vai se ajeitando. Super tranquilo, em 20 dias. Você já consegue ver resultado em tão pouco tempo. Mas não é milagre, gente, não é milagre. Todo mundo fala, nossa, mas só 20 dias. Não é milagre, é estímulo correto. Se você der esse estímulo correto para uma musculatura que não está tendo nada, que está fazendo tudo errado muitas vezes, você está fazendo exercícios errados na academia que estão fazendo o contrário, você está tentando melhorar, está fazendo abdominal, está fazendo prancha, achando que vai melhorar e fazendo tudo errado. Mas quando você para o que está fazendo errado e faz o que é certo, rapidinho você começa a ter resultado. Por isso, não é por milagre. Mas o óbvio, você tem que fazer, né? Isso parece óbvio falado assim, mas não é. Porque tem gente que compra a faixa e fica lá com ela e não faz mais nada. Então, não é milagre. Tem que fazer o protocolo, tem que fazer os exercícios. São tão rapidinhos, 5 vezes ao dia, 5 minutinhos. Tem que fazer. E se fizer, dá resultado? Tem garantia que dá resultado? Se você fizer a sua parte, dá resultado, tá? E eu garanto que se você fizer direitinho, vai te dar resultado, tá bom? Segunda parte da técnica Tupper, então você fez 20 dias dessa primeira parte bem facinho. Na segunda parte da técnica, a gente vai partir para o reto abdominal, então. Então, você já preparou o seu abdômen, já preparou o seu transverso abdominal, agora você já está com segurança para fazer um esforço um pouco maior, uma flexãozinha um pouco maior do seu tronco, sem o risco de piorar a sua diástase. Então, essa é a fase que a gente passa realmente a mexer com ela, com o tecido da diástase. Você vai aprender a fazer um abdominal corretamente, vai aprender a fechar as costelas, que é o segredo dessa região supraumbilical. Você tem a diástase, estômago alto, aí que a gente vai trabalhar de verdade. Você vai também trabalhar nessa parte, a parte infraumbilical, que é a pochete, o assoalho pélvico, a gente trabalha também nessa segunda fase da técnica Tupper. Então, você vai aprender a levar o tronco, fazer um abdominal corretamente, vai fechar as costelas, vai fechar o zíper, tudo isso com muita segurança, e aí que os resultados dão aquela estimulada grande. Estímulo diferente, estímulo correto, a barriga vai dar aquela retificada. Então, com 6 semanas, a gente já vê um esboço do que será mais para frente o resultado final. Então, olha,
Com 6 semanas a gente já consegue ver um baita resultado. A partir da 6ª semana, o que muda? Aí eu vou te orientar exercícios físicos na academia, porque até então, essas 6 semanas, você está naquele período de tratamento, de repouso relativo, então você vai ter que parar exercícios de força para não prejudicar o seu tratamento. Então, o que é possível fazer nessas primeiras 6 semanas? Vocês já sabem. Bike, pode fazer tanto a estacionária do spinning, como pode fazer bike ao ar livre, pode fazer caminhada, spinning, spinning já falei, né? Caminhada, bike, escada e elíptico, exercício sem impacto. Esses exercícios você está liberado, pode fazer à vontade. E a partir da 6ª semana, a gente vai reintroduzir exercícios de força. Se você já não fazia antes, vai precisar fazer. Se você já fazia, agora a gente vai recomeçar. Mas se você era sedentária antes, você vai ter que fazer alguma coisinha, nem que esteja na sua casa, um pouquinho, tá? Por quê? Porque a barriga não é sozinha, ela precisa das outras cadeias musculares para ela se manter no lugar. Então não adianta nada você trabalhar a sua barriga se você não trabalhar o seu bumbum, se você não trabalhar as suas coxas, não trabalhar a cintura escapular. Então tudo isso vai ter que ser estimulado a partir da 6ª semana. Certo? Então, vou te orientar devagarzinho. O que você vai poder fazer para glúteo, o que você vai poder fazer para braço, para perna, de pouquinho em pouquinho. Lembrando que você não quer sair daqui paradona para o que você estava fazendo antes e estragar todo o seu resultado. Então, a gente vai com calma. Começa na 6ª semana, aumentando os estímulos aos pouquinhos, e aí, quando você já estiver forte com o abdômen, a gente vai aumentando a dificuldade dos exercícios até você ser liberada totalmente para o que você fazia antes. E isso deve acontecer com 12 semanas, ou seja, 3 meses para você fazer o tratamento completo da técnica Tupler, mas ela pode se estender um pouquinho mais, até 18 semanas, se você tiver uma diástase maior ou mais profunda, ou que tiver alguma outra dificuldade, uma postura muito ruim, pode ser que precise estender um pouquinho mais a técnica. Mas, em princípio, são 12 semanas e por isso é tão importante o acompanhamento comigo, acompanhamento médico, para a gente definir as suas demandas, definir problemas, definir alterações posturais, coisas que você tem que vão precisar de uma orientação mais especial, quem sabe até uma complementação com outro tipo de tratamento depois que você terminar a técnica. Complementação para estética, complementação com fisioterapia pélvica, se você tiver uma perda de urina que permanece. Então, tudo isso vai ser conversado comigo ao longo dessas 12 semanas, por isso que eu estarei lá para tirar dúvidas de vocês. Fico nesse acompanhamento com vocês durante esse período de 12 a 18 semanas, mas você pode tirar dúvidas comigo até um ano depois de você adquirir a técnica. Então, acompanhamento por um ano, acompanhamento médico. Onde é que você vê isso? Me conta. Quando que você vai ter acompanhamento médico por um ano dentro desse pacote de acompanhamento da técnica Tupler? Então, o que você vai ter de acesso quando você vai lá adquirir a técnica? Primeiramente, você vai ter um ano de acompanhamento comigo pelo Telegram, tirando dúvidas de segunda a sexta, horário comercial. Além disso, você vai entrar no grupo de alunas, que é um grupo só para quem adquire a técnica, alunas novas e antigas que se ajudam, mandam fotos, que a gente conversa e vale a pena participar porque é um estímulo contínuo para você ver resultados de quem está fazendo junto contigo. Além disso, você vai ter acesso aos vídeos da técnica por WhatsApp, eu envio para você, ou Telegram, você vai ter esses vídeos e vai assistir na sua casa quando você quiser, para não esquecer. Você vai ter também um manual, vai receber na sua casa um manual impresso, com os exercícios e com lugar para você marcar quantos você fez durante o dia, quantos você fez durante a semana, para ter o seu controle. Cabe na sua bolsa, você leva lá todo dia para se lembrar. Além disso, um guia em PDF meu, com todas as orientações, com toda a progressão da técnica, o que você precisa fazer, dúvidas, todas as maiores dúvidas estão lá. Então, gente, é muita coisa que você recebe na sua casa e agora está com R$500 de desconto. Então, esse descontão é para quê? Para eu acabar com esse estoque, que eu vou fazer uma importação nova da técnica Tupler. Então, acabando com as faixas que eu tenho aqui, a gente já volta para o valor tradicional, o valor de importação. Então, se você quer aproveitar esse desconto das técnicas, das faixas da técnica Tupler, é agora, tá? R$500 é um baita descontão. Então, de R$1.497 está saindo por R$997.
R$ 500. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão, a R$ 99 com os juros do cartão, ou à vista no Pix, 997. Baita de desconto para você, baita descontão para você. Então, olha, tô dizendo que se você estava pensando, não pensa muito não, porque agora é uma questão de estoque, não só de período, quanto tempo você tem para comprar a técnica, não. Pode acabar a qualquer momento, quando acabam as faixas, tá? E aí eu vou aguardar chegar dos Estados Unidos uma remessa nova, tá bem? Tirem suas dúvidas, se vocês quiserem colocar qualquer dúvida aqui sobre a técnica Tupler, me envia, que eu já respondo para vocês. Acho que hoje eu não vi nenhuma dúvida, né? O que vocês querem saber? Qual que é a dúvida? As dúvidas principais que eu recebo aqui todos os dias de vocês. Até quando que eu posso fazer a técnica? Não tem período de tempo. Você pode fazer quando você quiser, quanto antes melhor. Você pode fazer se você teve bebê há 40 dias. Antes disso não pode, porque é o período de puerpério, melhor não fazer nenhum tipo de esforço intenso no abdômen, que é o que a gente vai fazer, né? Você vai ter que fazer com uma forcinha. Então, depois do puerpério, 40 dias, você pode fazer quando você quiser. Não tem problema se você tem filhos há pouco tempo ou há muito tempo. Então, senhoras que têm 10 filhos, todo mundo pode fazer. Homens, quando você quiser, você pode começar. Então, homens, se você tem uma barriga grande, se você tem uma hérnia umbilical, você tem aquela barriga de chope, né? Aquele homem que parece grávido, então provavelmente tem diástase. Se você tem um pai assim, ou um marido assim, já fica de olho nele, que isso aí provavelmente é uma diástase tratável, resolvível, e que muitos deles não se importam com isso aí, e aí você olha para ele e fala, tem que emagrecer, e às vezes não é emagrecer, às vezes é a diástase tratada, deixa a barriga do seu marido reto. Então, para de reclamar da barriga dele, traz ele para fazer a técnica Tupler também. Crianças, vale a pena tratar? Eu trato a partir da adolescência, porque o adolescente assim vai reclamar da faixa, não vai fazer exercício, não vai ter paciência, mas crianças com o umbigo estufado, com hérnia umbilical, aquela barriguinha, depois dos 10 anos de idade já não é mais normal ter aquela barriguinha de criança pequenininha, então você já fica de olho, olha, se continuar dessa forma, tem que fazer. Porque se for uma criança com diástase, provavelmente vai ser um adulto com diástase também. Vai sofrer com a autoestima de ter uma barriga grande, ou as costelas muito pontudas, aquele estômago alto. Vai ser uma adulta que já vai começar com diástase, e quando tiver bebê vai ser bem maior. Vai ficar com uma barrigona enorme depois que tiver seu filho. Então vale a pena tratar antes, como prevenção também. Se você teve filho e está com diástase, mas quer engravidar de novo, vale a pena fazer a técnica ou espera depois da segunda gestação? Sempre vale a pena prevenir. Gente, resolve o problema, previne uma diástase grande na próxima, porque você está resolvendo o problema, fortalecendo, não vai ter mais uma diástase grande após a segunda gestação. Porque quando você tem a primeira, a diástase fica aberta. Quando você engravida de novo, a tendência é que aquele elástico que já estava esgarçado, quando você puxa ele mais, ele vai ficar sem tensão totalmente. Então, se você pega esse elástico e coloca ele no lugar, ele vai voltar para esse lugar aqui e vai fechar na segunda vez, tá? Então, evita ter uma diástase pior. Trata ela antes de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta gestação, tá? A técnica consiste em exercícios e uso da cinta, quanto tempo por dia? A técnica consiste em 4 pilares: o uso da faixa, exercícios, deitar e levantar corretamente, e aprender a usar o músculo transverso no seu dia a dia, fazendo força, carregando o bebê, carregando compras, tossindo, espirrando, todo tipo de força que você faz no dia a dia, você vai usar a técnica Tupler. Ela vai te ensinar os bons hábitos de conter, como controlar a pressão de dentro do seu abdômen. 5 vezes ao dia, 5 minutinhos, simples, você faz em qualquer lugar. Deixa eu ver se foi essa pergunta, né? Teve mais alguma? Não. Então, outras dúvidas que eu recebo aqui também. Umbigo estufado, pode fazer? Pode. Se você não sente dor no umbigo, você pode fazer tranquilamente. Agora, se você sente dor no umbigo, tem que fazer uma ultrassonografia de parede abdominal para ver se você não tem nenhuma víscera, se você não tem um intestino dentro dessa hérnia, se você não tem alguma coisa que gere risco para você fazer qualquer tipo de esforço. Então, hérnia umbilical que tenha víscera passando ali por dentro, pode ser arriscado para você. Então, tem que fazer o exame para saber. Agora, se você não sente dor,
tranquilamente. Pode fazer. Hérnias pequenininhas fecham com a técnica Tupler. Hérnias grandes eu preciso analisar. Então, isso que é importante a gente fazer no acompanhamento, que eu vou dizer para você, a gente vai fazendo a técnica e a gente vai decidir depois qual que é a conduta relacionada a uma hérnia umbilical grande, tá? Outras dúvidas que vocês têm também. Que mais? Mandem aí dúvidas de vocês agora que me fugiu aqui. Quanto tempo que dura? 12 a 18 semanas, tá? Mas você tem um ano para fazer a técnica, então não é por causa desse período de 12 semanas que você vai deixar de fazer. Então você fez 12, se não conseguiu completar, pode voltar? Pode, você pode voltar até um ano. Depois de um ano, completada a técnica, você renova o acompanhamento, que aí é metade do preço, tá? Então você vai pagar R$ 397 para renovar a técnica sempre que você quiser, mas até um ano você tem direito a esse acompanhamento completo, sempre que você quiser. A faixa é tamanho único? Não. 5 tamanhos de faixa, PP, P, M, G e GG. Então isso aí tudo é definido. Quando você adquire, você fala com a minha secretária, envia fotos, envia medidas, a gente coloca na nossa tabelinha lá e mandamos para você a sua faixa, tá bom? O frete, no caso agora da nossa liquidação da nossa promoção, é a combinar. Você escolhe se você quer PAC ou se você quer SEDEX e a gente envia para você, certo? Que mais, meninas? De acompanhamento, já falei da faixa. Pode comprar faixa extra? Pode. A faixa extra, o valor é bem mais barato também, se você comprar. Agora, não pode comprar faixa sem a técnica, tá? Por que que eu não vendo as faixas separadas? Muita gente quer só comprar faixa, não quer comprar o pacote completo. Porque faixa não resolve. Isso que eu tento falar muito aqui. A faixa é um dos 4 pilares. Um pilar sozinho não sustenta uma casa. Se você fizer só uso da faixa, não vai resolver os problemas. Inclusive, pode até piorar, como eu falei para vocês. O uso de cinta sem exercícios não resolve o seu problema. Você tem que fazer o tratamento completo. Faixa com exercícios, aprender a levantar e deitar, aprender a usar o seu transverso no seu dia a dia. Então, é um protocolo completo. Nada de fazer pedacinhos que não resolve, tá? Não tem resultado se você fizer uma partezinha pequenininha da técnica. Ok? Mais perguntas, meninas? Estou vendo as alunas aqui, coisa linda, as alunas que tiveram resultados muito excelentes e depoimentos lindos também. Adoro quando vejo os alunos aqui, porque se ainda me seguem é sinal de que gostam, né, do que vem aqui. Então, fico muito feliz de ver vocês aqui nas minhas lives participando. E você que não é minha aluna, vem ser minha aluna que você vai ver que essa irmandade das tupletes é forte e a gente aqui se apoia de todas as formas para que você ganhe de volta a sua autoestima, que você consiga aquela barriga reta, consiga completar o seu objetivo sem precisar passar por uma cirurgia. Realmente é o fim das possibilidades, ela tem que ser a última das opções. E mesmo que você esteja pensando, no meu caso, só resolve com cirurgia, você tem que se preparar para essa cirurgia. Então, se você já resolveu, é isso que você quer, a técnica Tupler vai te ajudar a fazer as coisas que a cirurgia não faz, que eu falei lá no comecinho. Alinhar a postura, fortalecer, trazer para você um completo, trazer a funcionalidade do seu core, não ganha com cirurgia. Isso não. Se você fizer a cirurgia sem preparar antes, você vai ter aquele estigma, aquela barriga estigma de cirurgia plástica, que é sem cintura, a barriga arredondada, muitas vezes fica um estômago alto aqui em cima. Tudo isso é porque a sua barriga estava fraca e sua postura ruim se você fizer cirurgia. E lembrando disso também, mulheres que já fizeram cirurgia podem fazer a técnica? Podem. Pode melhorar muito ainda. Se você ficou com aquele estômago alto pós-cirurgia, você fazendo a técnica Tupler vai reduzir bastante. Claro que o ideal é que você faça antes, porque o resultado estético também é muito melhor. Você já começa a cirurgia com uma cinturinha, então o cirurgião não vai ter que fazer muita força para fazer uma sutura na sua musculatura se você já tiver a musculatura super forte, se você tiver com as bordas do músculo aproximadas. Imagina o que é um cirurgião fazer uma cirurgia com músculo aqui e um músculo aqui. Ele vai ter que fazer uma sutura sob tensão, e quando a sutura tem muita tensão, ela pode romper. Você faz um esforcinho ali, tosse, faz um exercício abdominal, pá, rompe a sutura. Agora, quando você já tem essa musculatura forte, aproximada,
você mantém a sutura no lugar, se você aprende a tossir corretamente, a espirrar, se você aprende a fazer força na academia, a chance disso acontecer é mínima, você fazer um esforço e romper a sutura da cirurgia. Então, mais um motivo para você fazer. Tá? Então, são vários motivos para você fazer a técnica Tupper, citei alguns. Bom, se você ainda ficou com dúvidas depois disso tudo que eu expliquei, não fique mais, me mande mensagem pelo privado. Quer enviar fotos para eu analisar? Pode enviar fotos para mim lá pelo meu privado também, que eu te digo pelas suas fotos o que eu acho. Analiso direitinho e digo como é que é a sua postura, qual que é o aspecto da sua barriga, o tipo de diástase que você tem, tudo isso eu consigo ver pelas suas fotos. Me envia que eu analiso para você. Tá certo? Então é isso. Só mais uma vez vou dizer para você, aproveita. Se você estava pensando na possibilidade de comprar a técnica Tupper, aproveita que é só essa, com R$500 de desconto. Não vai ter outra, tá? Isso aí é limpando o estoque de faixas mesmo. Oportunidade. Então, beijo para vocês. Espero vocês lá dentro da técnica Tupper. Um beijo.